Se você está me ouvindo abrir esse episódio, é porque eu sobrevivi. Há 10 anos, no dia 19 de agosto de 2011, eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu tinha 25 anos, estava no começo de uma carreira e de um namoro, tinha vários planos e, de repente, essa notícia me assolou. Demorei 10 anos para conseguir falar abertamente sobre isso. Não porque eu me envergonhasse da minha história, mas porque eu nunca quis que as pessoas sentissem pena de mim. Eu fiz um tratamento agressivo, mas bastante bem sucedido, e isso me permitiu seguir viva. Mas não sem consequências, é claro. O luto pelas histórias não vividas te acompanha. Às vezes o preço que se paga para continuar aqui pode ser bem alto. Eu não me lembro da data do final do meu tratamento, nem da minha primeira químio, nem da minha cirurgia, mas eu guardei a data do meu diagnóstico para sempre, porque foi exatamente nessa data que eu comecei a ter a chance de me curar. Para as doenças do corpo, primeiro precisamos conhecê-las para somente depois podermos curá-las. E assim funciona para as doenças da mente também. Só é possível sair da escuridão quando se acende uma luz na questão. Para colocarmos luz no assunto, que é o maior tabu da nossa sociedade, a morte, hoje nós vamos falar de vida. Convidamos algumas outras pessoas que vão nos ajudar a contar essa história do que é ter a chance de sobreviver. Eu saúdo e celebro a oportunidade de continuar trilhando a minha história. Estou honrada em dividir isso com vocês. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tema forte de hoje, né? Como vocês já puderam perceber. Para quem nos acompanha ao vivo, para quem nos acompanha semanalmente, vocês perceberam que a gente fez uma pausa na semana passada. A gente viveu e ainda está vivendo coisas fortes aqui nas nossas vidas. Eu, inclusive, estou em Minas Gerais nesse momento. Se vocês me acharem mais mineirinha, estou mesmo. É porque eu estou há vários dias em Minas Gerais, na minha terra, acompanhando a minha mãe num processo hospitalar, numa internação longa. Esse é o meu lugar de fala nesse episódio sobre sobrevivência. Eu não sobrevivi a nada muito grave na minha vida, comigo mesma, mas eu tenho algumas histórias muito fortes, assim, de pessoas muito próximas a mim que sobreviveram a coisas muito graves. Enfim, temos muita coisa para contar hoje, né? Nossa, hoje é. Tô, assim, super emocionada de poder contar minha história. Como eu disse, acredito que muitas pessoas vão se surpreender ao ouvir eu falar sobre isso abertamente, porque eu realmente nunca falei, a não ser em pequenos grupos reservados, no meu círculo mais íntimo. Bom, e é isso, a ideia é tirar o tabu, tirar o pano, né, o pano que a gente coloca na frente disso para não revelar. Então, assim, sobre mim, sobre a minha história, o meu câncer foi um câncer de colo de útero quando eu tinha 25 anos, bastante improvável. Eu não gostava de falar sobre isso, eu tinha medo de ser estigmatizada por, sei lá, ser um câncer proveniente de HPV. Qualquer coisa assim, qualquer bobagem nesse sentido me fazia ficar com medo de ser estigmatizada e eu também não queria muito falar sobre isso. No final das contas, era uma incidência de um tumor bem raro, numa forma bem rara e uma coisa completamente fora das possibilidades de controle, né? Não era nem ligado ao HPV, com poucas relações genéticas, enfim, foi a roleta. Acontece às vezes na vida, isso é o imponderável, a roleta da vida. Isso é o absoluto imponderável, é isso que a gente não vai conseguir prever nunca, e opera grandes mudanças, né? Como eu disse, eu estava começando uma carreira, mudou todo o destino da minha carreira. Eu estava começando um relacionamento na época também, mudou o destino também do meu relacionamento, sem dúvidas. E é isso, mas como eu disse, a gente não quer carregar isso em forma de estigma, a gente não quer levar o fato de ter adoecido na vida como um estigma, mas você leva isso
com você para sempre. E o fato é que eu adoeci com 25 anos e eu pretendo viver muito. Então, levei 10 para conseguir vir aqui e me abrir e falar sobre isso, e falar de como isso mexeu no meu destino e mexeu na pessoa que eu sou hoje, mas para pensar exatamente isso. Eu vivi isso aos 25 anos, mas eu ainda vou viver muito. Eu espero viver no mínimo até meus 80 anos. Então eu tenho ainda muitos anos para contar essa história. Não dava para deixar mais guardada no baú, né? E que bom que não dava para deixar mais guardada no baú. Eu fico pensando nisso, quanto a morte é a coisa mais certa e ao mesmo tempo a mais difícil de encarar na nossa Uhum, existência, né? Encarar a uhum, nossa finitude, o fato de que somos finitos, é a coisa mais difícil dessa vida. Foi a coisa mais difícil dessa pandemia, né? uhum, Foi a coisa mais difícil encarar os nossos limites, encarar as nossas vulnerabilidades, o quanto a vida é um estalo e ela acaba. O quanto ela acabou como um estalo para tantas pessoas, para tantas uhum. pessoas. Eu perdi pessoas da minha família nessa pandemia, eu perdi pessoas próximas que se foram muito rápido, que a gente não teve a chance de se despedir assim. Uhum. E, enfim, falar de sobrevivência também é falar de luto, né? Porque na sobrevivência há um luto, né? Muito grande. Muitas vezes num processo de sobreviver a uma doença, de sobreviver a um acidente, de sobreviver a um assalto, tem um luto envolvido, né? Tem coisas que a pessoa perde ali no meio. Sim, tem muita perda, né? Como eu disse ali no texto de abertura, é um luto que se processa, ele é longo. Para mim foi bem constante, assim, porque realmente é um assunto muito difícil de falar. Muito difícil. O processo de falar sobre as perdas é muito difícil. Então, às vezes a gente perde coisas concretas, né? Como, sei lá, faz uma cirurgia, então você modifica o seu corpo. É uma perda concreta, né? Você perde um órgão. É uma perda concreta, é uma coisa do corpo. Mas existem muitas perdas que são a perda das possibilidades se sua vida não tivesse sido atravessada por uma doença ou por um acidente, né? Então, enfim, a gente tem que falar desse assunto de sobreviver e também entender que existem processos que acontecem com as pessoas e com as pessoas à sua volta. Que é o Sim. caso aqui da Flor, né? O seu caso, né, amiga? Você tá à volta das pessoas que passaram por isso e vivendo, por exemplo, o luto comigo viveu todo o processo, viveu comigo o processo do meu adoecimento, o processo da minha cura, o processo do meu luto e tá vivendo comigo o processo, né, de decidir abrir, falar sobre isso, escrever sobre isso e poder contar a minha história em primeira pessoa, sabe? Poder falar E de que mim. marcou também a minha vida muito profundamente. Eu me lembro exatamente do dia que eu soube do teu diagnóstico. Eu me lembro Sim, perfeitamente daquele dia, assim. Eu me lembro a roupa sim. que eu tava, me lembro aonde eu sentava no meu trabalho naquela época. Eu me lembro de começar a chorar imediatamente. Eu me lembro que eu fui Uhum. embora, né? Porque eu não consegui continuar trabalhando, É entendeu? verdade. Eu me É, lembro também da roupa que eu estava vestindo no dia que eu peguei o meu diagnóstico. Eu me lembro dessas coisas. Assim, o lugar da sala da casa dos meus pais, onde eu sentei, sabe? Umas coisas assim. E tem coisas que eu não presenciei da tua doença, que é como se eu tivesse presenciado o dia que o seu Uhum. cabelo caiu na chácara. Sim, horrível. Foi É super como se eu difícil. estivesse lá, entendeu? É, Teve os sim. momentos em que eu estava, teve os momentos em que eu não estava, mas as coisas que acontecem com as pessoas próximas a nós, elas nos definem. Sim. Assim como eu me lembro o dia do acidente da tua mãe. Eu contei esses dias, né? Eu contei esses dias para uma pessoa, o dia do acidente da sua mãe. E como eu recebi a notícia. Então eu lembro do telefone tocar, de ser sexta-noite, sabe, foi o seu ex que ligou. E aí, quando ele falou, alô, o negócio era, eu vi que o negócio era sério, e daí, sabe Quando como era passam ele as coisas. falando, né? Quando Você era viu ele que falando era do alguma seu coisa muito telefone, séria. né? Ele não É, ligou nem do dele, ele ligou assim, aconteceu um negócio, daí ele falou, oi, tá. Aí eu falei, tipo assim, sabe o que passa na tua cabeça? Como você se sente quando você entende que você tá recebendo uma notícia ruim, é, né? Eu é. lembro também de encontrar, uma vez, faz bastante tempo, eu tava no aeroporto, indo pra uma viagem, e a gente encontrou lá um amigo do meu ex que tinha passado pelo falecimento da namorada há pouco tempo.
E aí a gente foi falar com ele, dar os sentimentos ali. E ele falou, ele começou a falar sem parar, sabe? Porque daí eu tava dormindo, daí ela levantou, me deu um beijo, daí ela saiu, daí, tarará, sabe? Ele Começou a falou narrar os últimos momentos dela, né? a pessoa narrar, ele ficou narrando tudo, assim, pra gente, assim, fazia pouco tempo, né, era recente, como a gente precisa elaborar, a gente fala, eu acho que para elaborar, para falar, assim, então, esse negócio de gravar a roupa, o lugar que você estava sentada, sentimento, sabe, a forma como você se sentiu, é muito importante a gente poder falar disso. Então, assim, especialmente, né, falando da Covid, você que tá com uma família em luto. Eu, da minha família mais próxima, dos meus amigos mais próximos, não perdi ninguém. E eu fico assim, sempre olhando para isso, porque eu me lembro no começo da pandemia pensar, meu Deus, quem é que eu vou perder, entendeu? Sim, eu me lembro desse momento também, de quem será que vai da minha família, né? Uhum, E foram muitas pessoas, assim, quando começou a aumentar, assim, o número de pessoas, eu comecei a falar, mas já deu, já foi a cota da minha família. E perdi pessoas próximas, assim, e é isso, o luto de cada um bate de um jeito, a dor de cada um é de um jeito, o que a pessoa dá conta de fazer com a sobrevivência é diferente em cada pessoa, né? É muito forte, é muito forte. Eu fico pensando especialmente numa situação, na situação que a gente vive hoje, né? Na situação da pandemia, em 500 mil de famílias, né, que estão vivendo o luto. E no desamparo dessas pessoas, e no quanto essas pessoas não têm condição de viver esse luto de forma verdadeira, sabe? De forma presente. Não tem condições porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque não tem renda, né? Porque não tem condição, assim, não tem, nessa hora o desamparo financeiro, o desamparo econômico, anda muito junto do desamparo psicológico e emocional. As pessoas não conseguem viver os seus lutos porque elas têm que sair para trabalhar 12 horas no dia seguinte, assim. E a gente viu isso acontecer, né? Eu vi isso acontecer, assim, com pessoas que eu conhecia mais superficialmente, assim, com prestadores de serviço que eu sabia que tinham sim. perdido alguém, e você espera encontrar uma pessoa em frangalhos, e você encontra uma pessoa funcional, porque as pessoas precisam funcionar, Uhum, porque a sociedade do desempenho, ela não vai te dar tempo de viver o teu luto, ela vai querer que você siga a tua vida, né? uhum. E a gente não quer mesmo parar para sentir dor, a gente não quer mesmo mergulhar na dor, é dificílimo mergulhar na dor. Por que essa pandemia foi tão excruciante? Porque, meu Deus, é muito difícil sentir dor. E Uhum. aceitar que você tem que sentir dor. E aceitar que não tem remédio para todas as dores que a gente sente. Falei disso até na newsletter do podcast, né? E aceitar e entender que aquela picada no teu braço não resolve todos os problemas que a Aham. pandemia te trouxe. Todas as Sim. ansiedades, todas as crises. Toda a transformação, né, que a gente passa nesses períodos de perda, de dor, de luto, a gente vivendo um luto coletivo que não está sendo processado, não tem como escoar esse Não tem luto. como escoar esse luto, É um exato. negócio assim que tá, a gente tá vivendo essa nuvem carregada na gente, que é muito, muito complexa, muito difícil. Então, assim, você falando e eu fico pensando que às vezes as pessoas, além de não ter tempo, dinheiro, também não têm uma rede de apoio segura para apoiar no luto. Não tem espaços dentro de suas famílias, não tem espaços dentro dos seus amigos. Existe um exagero da positividade tóxica, né? De que você não pode ficar mal, de que a sua felicidade só depende de você. A gente já falou várias vezes aqui o quanto isso atrapalha, mas especialmente se você está passando por isso, se você não está conseguindo fazer o seu processo de luto, às vezes com as pessoas à sua volta, você precisa se juntar a outras pessoas de luto. Para isso, para quem não tem condições, existem grupos, né? Existem grupos de apoio para tudo que vocês quiserem procurar. Eu, quando adoeci, fiz um blog e eu escrevia sobre o que eu estava passando e eu não conversava com as pessoas que eu conhecia, a não ser as pessoas mais próximas que sabiam do blog, quase ninguém mais sabia. Eu conversava com outras mulheres que estavam passando por isso. Eu lembro de conversar até com a Márcia Cabrita, que era a atriz que fez Sair de Baixo, que ela estava passando por um câncer também na época, e a gente trocar mensagem. Eu conversava com as pessoas que estavam vivendo isso através do blog. Você precisa encontrar alguma aproximação. Hoje tem grupos presenciais, não devem estar tendo, mas
numa vida sem pandemia, tem os presenciais, mas pela internet te possibilita encontrar pessoas que estejam passando pela mesma coisa que você, seja ela qual for, né, a sua condição no momento. Então, se você não pode pagar uma terapia, né, que a gente sabe que tá foda, galera, Sim. sabe? E O às vezes Brasil não dá, voltando às pro vezes mapa não da dá. fome, então, assim, a gente sabe o quanto hoje a terapia tá num lugar de privilégio, mas é procurar as pessoas adequadas para você conversar sobre isso, se você não tá encontrando espaço no teu lugar, sabe? Sim. Pesquisando sobre isso, eu vi um caso de uma atleta, era uma atleta de CrossFit que ela teve uma Covid super severa, ela teve entubamento, ela entrou em coma, enfim, ela teve uma internação super longa e se recuperou. E ela criou um projeto, projeto Com Ponto Vida, que é uma rede de 700 voluntários, entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, até educadores físicos, fonoaudiólogos, porque as sequelas são muito diversas, né? E a matéria a matéria em que eu descobri essa pessoa, ela falava que a gente tem, era do mês passado, e ela dizia que a gente tem 17 milhões de pessoas recuperadas da Covid. E que, segundo estudos, 85% desses pacientes vão apresentar sequelas físicas, neurológicas, psicológicas, de alguma ordem, assim. É muita gente, né? É muita É muita gente. gente que vai ter que lidar com essa situação, assim, de ter Sim, sobrevivido e sim. de apresentar alguma sequela e de precisar de alguma ajuda, seja Uhum. psicológica, seja médica, seja, enfim, de qualquer ordem, assim. E esse projeto, ele é gratuito, e ele faz atendimentos multidisciplinares à distância, virtuais, e eles também recebem doações para compra de medicamentos, para cestas básicas, enfim. Incrível, maravilhoso. E de uma pessoa que sobreviveu à doença, tentando formar essa rede de apoio para mais pessoas, Uhum. né? Sim. Quem aí tiver interesse, projeto Com Ponto Vida. Muito legal essa dica, maravilhosa. Eu vou aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para minha analista. Nós estamos dando um tempo, a gente está dando um tempo na análise nesse momento, mas fiquei 5 anos e meio com ela, e me ajudou muito a poder estar fazendo esse episódio hoje, sem dúvidas, no meu processo de análise, muito sofá, muito choro, muita caixa de lenço, me fez conseguir tomar várias decisões e enxergar várias coisas que me ajudam a seguir a vida. Assim, eu sou muito, muito fã da vida. Minha cachorra chama vida, não é por acaso. Eu sou muito apegada à vida, mas agora, além de tudo isso, eu me sinto muito feliz hoje, sabe? Assim, eu tô feliz por estar aqui hoje. Parei de tentar controlar o meu futuro e tentar controlar todas as variáveis que a gente passa a ter após um processo de sobrevivência, porque existem aquelas tabelinhas assim, né? Quais são os seus percentuais de sobrevida? Sobrevida. Então, assim, você É fica com a ideia de que você vai viver o que sobrou ali uma depois. palavra horrível, É né? uma palavra muito pesada quando você começa a ver, assim, sei lá, 60% das pessoas talvez não tenham uma sobrevida depois de 5 anos. Daí você fica. Oi? Como é que é? 60% das pessoas, será que o meu número é esse? Será que eu tô vendo a tabela certa? Será que eu vou sobreviver? Então, a análise me ajudou muito a sair desse lugar de que eu era Na uma tabela. sobrevivente, que eu tava numa tabela e quais eram as minhas chances. E aí parei de tentar controlar essas variáveis, os percentuais e passei a tentar controlar mais a minha própria existência. O que você efetivamente pode controlar, né? E de fazer o melhor do momento que a gente está aqui. Bom, mas falando tanto de pandemia, a gente trouxe uma participação de uma pessoa que está trabalhando diretamente com isso. É a Luana Giacomelli, ela é psicóloga e ela está trabalhando nesse momento, né? Ela trabalhou durante a pandemia numa UTI Covid, trabalhou diretamente com pessoas, enfim, que estiveram internadas na UTI por isso. E ela vai dar o depoimento dela pra gente sobre a experiência. Falar da minha experiência de estar trabalhando numa UTI Covid como psicóloga há mais de um ano sempre é um desafio, porque toca num lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Antes de viver essa experiência profissional, eu humildemente não sabia qual era o valor da vida. E a experiência de estar ali dentro deste ambiente de UTI é quase que inevitável que faça
ou que traga reflexões como essa, de qual que é o valor da vida. E aí eu tenho colecionado muitas histórias que não são minhas, mas que de uma maneira bastante humana eu tenho contado nessas histórias. Lá na UTI, a gente enxerga a vida de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito indireta, mas também muito direta. A gente enxerga a vida através de sons, de traços, de monitores, e quando essa terrível sinfonia de barulhos dentro da UTI começa a silenciar, aí que vem a pergunta: qual é o valor dessa vida? Então, a experiência de ser psicóloga, de pacientes que estão completamente afastados dos seus contextos individuais, que estão completamente afastados das pessoas, estão afastados das pessoas que são rede de apoio, me aproxima muito dessas pessoas, me aproxima muito desses pacientes. É justamente porque eles estão ali, completamente vulneráveis, completamente humanos, é que eu consigo exercer o meu trabalho e consigo entender que a vida está em cada pequeno detalhezinho que a gente acaba não enxergando. E acho que isso é uma das grandes lições que os pacientes que conseguem sair da UTI retratam e nos contam depois. A vida tá na roupa que eu coloco hoje, a vida tá na comida que eu como hoje, a vida tá no sol que aparece, a vida tá na viagem que eu vou fazer, a vida tá naquele plano que eu não consegui fazer, a vida tá em tantos detalhes que passam a ficar escancarados quando você sobrevive de uma experiência como o coronavírus. E uma experiência que eu arrisco dizer meio inimaginável, uma experiência indescritível, porque você enxerga que você precisa de coisas que você nunca imaginou para sobreviver. Você precisa de um respirador, você vai precisar de um acesso, você vai precisar de uma medicação, você vai precisar especialmente de outras pessoas para sobreviver. E eu acho que isso é revolucionário para a gente que trabalha, para as pessoas que passam por lá, porque somos todos seres cuidando de seres. Com toda a tecnologia, com toda a estrutura, com toda a medicina a favor, mas somos seres cuidando de seres. E o sentimento, para mim, que todos os dias estou ali para acolher, para abraçar, para tocar, para escutar, para ouvir, o sentimento para mim de tudo é de muito agradecimento. E não pela experiência, porque se me perguntassem, Luana, você viveria de novo tudo isso como psicóloga de UTI? Eu acho que não. Eu acho que eu não queria viver essa experiência de novo. Mas o agradecimento é de conseguir identificar o valor da vida e de poder estar ali, trabalhando com vida. Eu consegui aprender e consegui enxergar o presente que se é viver. E não viver plenamente, viver feliz todos os dias, mas viver para poder efetivamente transformar as experiências que a gente tem nas nossas mãos. Ai, obrigada, Luana, por ter dividido com a gente essa experiência. Felizmente, né, nós não temos ninguém assim tão próximo da gente que tenha passado por uma experiência tão traumática de UTI, retornado, assim, mas logo lembrei de você, né, que sabia que você tinha tido essa experiência, você escreveu alguns depoimentos ali no Instagram, eu tinha acompanhado. Eu acho que é muito peculiar, né, estar como psicóloga dentro de uma UTI, onde as pessoas estão ali todos os dias entre a vida e a morte e vendo pessoas à sua volta partindo, né? Pessoas
que estavam ali do teu lado, talvez acordada, não retornando para poder continuar, não tendo a mesma chance. Acho que muitas pessoas que nunca imaginavam que teriam esse contato com a morte tiveram, talvez alguém que esteja aqui nos ouvindo agora, inclusive. A Luana disse que ela não sabe se ela repetiria a experiência numa UTI Covid, mas que ela tirou os aprendizados disso. E eu imagino que é isso também para quem se contaminou e passou uma experiência dura, difícil, muito medo da morte e sobreviveu, também não teria escolhido ter passado por isso. Eu não teria escolhido ter passado por tudo que eu passei. A gente não escolhe isso, mas a gente também A gente tem pode mania de tirar. falar isso, né? Tipo assim, se eu pudesse escolher, eu faria de novo. A verdade é que a gente não pode escolher. Não pode entendeu? escolher. Acho que a gente faz isso pra ter a ilusão dentro da gente que em alguma instância, em algum universo, a gente poderia escolher. E Entendeu? se isso não tivesse acontecido comigo? Então é isso, não é um definidor, né? Falei muito pra Flor quando a gente estava conversando sobre isso, que eu tive muito problema com a estigmatização, né? Então o problema, assim, tava no outro ali, sabe? O medo do olhar do outro, a forma como as pessoas vão interpretar isso. Enfim, eu não tenho como apagar o que aconteceu, eu não tenho como dizer assim, não, eu não vivi isso. Simplesmente eu vivi. O que eu posso tirar disso? O que eu posso tirar disso para mim? O que isso abriu de novo na minha vida? Porque esse é o meu novo caminho. Para mim é muito definidor as pessoas que estão à minha volta me aceitarem como eu sou. Uma coisa que eu passei uma vida inteira tentando me adequar à vontade dos outros, tentando me adaptar, se né, aquela pessoa ia me aceitar ou não. E hoje eu penso o contrário. Quem que eu vou aceitar na minha vida? Entendeu? É um processo muito longo, imagina, faz 10 anos que eu fiquei doente, e então muitas coisas aconteceram para eu ter elaborado isso dentro de mim. Mas uma das coisas é a pessoa que vai poder entrar na minha vida é uma pessoa que isso não vai ser um tabu. Eu vou poder falar quando eu quiser sobre isso, com a naturalidade que for possível, sem cerimônia, sem estigmatização, sem esse papo lutadoras, vencedoras. Gente, as mulheres que estão passando por situação de câncer, elas, legal, vamos chamar de lutadoras, vencedoras e corajosas, sim. Guerreiras. Guerreiras, sim. Sabe, tipo, que bom que a gente continua existindo em todas as nossas outras essências, sabe? Apesar de termos adoecido. Isso que tem que ser valorizado, sabe? Eu lembro que para mim foi super afetivo que eu assisti Gilmore Girls, na época que eu tava fazendo tratamento. Então, assim, eu tava fazendo coisas, entendeu? Não foi só o período da minha vida que eu me tratei. Eu tava vivendo. Você eu tava tava vivendo, né? Tava vivendo, eu fui em festas. Eu fui em festas, sabe? A pessoa faz as coisas. Ter passado por uma experiência, assim, que te coloca medo, né? Você tem medo, você fica com medo de perder a vida quando você confronta a tua mortalidade. Você fica muito com medo, porque você sabe o quanto você é mortal, frágil, entendeu? Uma formiguinha do universo. Então, é muito corajoso você ter coragem de viver depois de passar por isso, de viver, assim, valendo, sabe? De falar, normal, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Não vou deixar essas coisas me assustarem, entendeu? Talvez eu seja o quê? Uma pessoa com mais medo, uma pessoa mais prudente, uma pessoa hipocondríaca, sei lá. Cada um vai ter uma coisa. Eu tenho tudo isso. Mas isso não me priva de ser quem eu sou além da experiência, né? Sim, de ser alguém para além dessa experiência, né? Eu acho que é isso. A gente nunca tá mais perto da vida do que quando a gente se confronta com a possibilidade da morte. Com a possibilidade da nossa morte, sei que eu não sei o que é isso, pelo menos não da forma que você sabe o que é isso, que outras pessoas que eu conheço sabem o que é isso, e pode ser uma doença, pode ser outra coisa. O Davi mesmo, antes de eu conhecê-lo, ele passou por um assalto. Ele foi assaltado dentro de casa, quando ele estava dormindo, ele não acordou, e levaram tudo, ele acordou, a casa dele estava vazia. Isso mudou ele dramaticamente na vida. Isso fez ele mudar muita coisa na vida dele, ver a vida dele sobre um aspecto muito diferente. Enfim, fazer muitas modificações na vida dele a partir daí, e ter traumas, e ter problemas, e tratar na análise, enfim. Isso modifica a vida de alguém muito profundamente, né? De perspectiva de vida, assim. Comigo, a minha história, que é a história da minha mãe, há 9 anos atrás a minha mãe sofreu um acidente de carro. Ela caiu com o carro do alto de uma serra aqui em Minas Gerais, aqui
na estrada de Brumadinho e Belo Horizonte, a Serra do Rola Moça, e o carro dela caiu lá de cima. E é uma história, assim, meio... que tem um quê de milagre, assim. É uma história até meio fantástica, assim. Tinha uma pessoa com um rádio observando. O lugar onde aconteceu o acidente é uma reserva ambiental. Então tinha uma pessoa num observatório com um rádio dando uma olhada para focos de incêndio, porque era uma época do ano em que tinha muito incêndio espontâneo na mata. E aí esse cara bateu um rádio e os bombeiros estavam naquele momento fazendo um voo de reconhecimento no local. Então eles foram diretamente até o local e eles resgataram a minha mãe das ferragens, e ela, o rosto dela, enfim, cortou muito porque a copa de uma árvore entrou dentro do carro, então o rosto dela teve inúmeros cortes. A minha tia que foi reconhecê-la no hospital, porque pessoas viram o carro dela, pessoas de Brumadinho, do povoado em que ela morava, viram o carro, reconheceram o carro, ligaram para minha família. Minha tia, quando foi reconhecê-la no hospital, ela estava com o rosto todo aberto, estava inchadíssima. A minha tia não reconheceu. Aí ela estava indo, ela falou, não é a Meire, estava indo embora. Quando ela voltou, ela falou assim, não, deixa eu olhar os pés e as mãos. Ela voltou, olhou e reconheceu minha mãe pelas mãos. Então é uma história cheia de coisas, assim, cheia de elementos que parecem ficcionais, assim. E a minha mãe teve uma ruptura da medula, uma fratura na coluna e uma ruptura completa do canal medular. E ela ficou paraplégica. Ela só teve 2 fraturas no corpo, uma fratura de clavícula e uma fratura da coluna. E ela, desde o início, assim, a gente já sabia que ela não ia andar mais, que pelo que a gente tem de recurso na medicina hoje, a gente sabia que ela não ia andar mais, mas ela não sabia disso num primeiro momento. E eu me lembro, né, pensando, completando agora 9 anos do acidente, e a minha mãe foi fazer uma cirurgia agora e pegou Covid no hospital e está há mais de um mês no hospital. E, enfim, eu estou sendo muito confrontada com a questão da finitude da vida, com a questão não só da finitude, mas da vida, da sobrevida após a tragédia, né? E não quero mais usar a palavra sobrevida, porque achei muito ruim essa palavra, porque eu acho que é sobre vida, sobre ir além da sobrevida. Enfim, e é uma coisa muito marcante, é uma coisa que aconteceu com a minha mãe, mas que marcou a minha vida de modo definitivo, assim, quando a sua mãe para de andar. E é uma coisa que te muda, você aprende coisas, assim, que você nunca achou que você ia aprender na vida, como trocar a fralda de uma pessoa adulta. E são coisas muito fortes, assim, que mudam a sua perspectiva a respeito da vida. E na maioria das vezes, de forma positiva, assim, te faz ampliar o teu espectro de visão sobre o mundo. Eu passei a ver mais as pessoas cadeirantes na rua. Eu passei a reparar mais nas condições de acessibilidade dos lugares. E Eu até também. até as pessoas à minha volta, é isso que eu ia dizer, as pessoas à minha volta passaram a reparar mais nas condições de acessibilidade das cidades. Coisas que a gente não é confrontado quando a gente está De no pensar alto. assim, nesse lugar aqui daria pra gente trazer as mães, né? A gente já É, fez isso, porque tem acessibilidade de estar sim, numa viagem e você olhar e falar assim, não, aqui é possível, aqui não é possível. Amplia, né? Quando a gente exato. vivencia situações, nos amplia também, né? Exato, exato. E eu acho que isso se a gente já pode adiantar, talvez, o ponto central desse episódio, é isso, assim, é o quanto essas situações transformadoras e essas novas oportunidades que a vida nos dá, elas nos ampliam. Eu tive uma segunda mãe a partir do acidente da minha mãe. A minha mãe é Nossa, outra. sim. E eu penso muito, assim, no que teria sido a minha mãe, do que teria sido a minha vida se eu tivesse perdido a minha mãe aos 26 anos de idade. Porque eu acho que grande parte do nosso processo de se tornar adulto é a gente se desfiliar dos nossos pais e a gente se filiar a nós mesmos, assim. A gente sair de dentro, né, da casa dos nossos pais no sentido emocional, psicológico, enfim, no sentido metafórico. E grande parte desse processo da gente se desfiliar dos nossos pais é vê-los como pessoas e não como entidades, e não como grandes figuras míticas, né? E quando as pessoas morrem, elas se tornam muito míticas. Elas viram entidades, né? A gente Fica sempre aquela aura, né, fica aquela aura em do torno vídeo da de pessoa. homenagem, né? Exato, exato, exato.
quando eu penso nisso, eu sou tão grata por eu ter tido esses 9 anos de processo de desfiliação da minha mãe e dela não ficar sendo uma entidade, ela ser uma pessoa. E hoje eu viver um outro momento com ela, de poder estar no hospital com ela, de termos uma dinâmica muito diferente. A minha mãe me chama de a mãezinha do céu dela. E a gente tem uma dinâmica muito, muito outra hoje. E como é um privilégio eu poder ter vivido todo esse processo com ela até aqui. Como é um privilégio eu poder ter crescido. E aí eu fico pensando, as pessoas vão ouvir isso, vão falar, nossa, você fica feliz porque você teve a sua mãe, porque você pôde se desfiliar dela? É isso. E eu tenho certeza que quando a minha mãe escutar isso, ela vai falar, é isso mesmo. Porque a minha mãe me criou pra ter asa, sabe? Eu tenho uma mãe que ela me criou pra ter asa. E ela teve muito sucesso nisso. Que a gente tá voando alto. E a gente tá chorando. Chorando no ar. É claro que esse momento ia a gente acontecer. tá chorando. Aconteceu, eu tava aqui super firme, forte, entendeu? Mas assim, porque eu também acho que eu me preparei muito pra poder estar aqui pra falar da minha história, mas assim, sei que a sua história também é cheia dessas coisas. A gente poderia fazer esse episódio tranquilamente, sem precisar até das outras pessoas pra nos ajudar a contar a história, mas é isso que você falou, não dá pra ficar usando a palavra da sobrevida, né? Porque depois que as coisas acontecem, elas têm uma nova forma, elas já aconteceram, e aí estabelece. Então, isso que você falou de vocês terem uma nova relação a partir disso, eu tenho uma nova relação, né? Você com a sua mãe e eu com a minha questão da maternidade também, que nunca quis falar, porque fui assim, gente, meu Deus, eu acho que a coisa mais insuportável de toda a minha vida é ter que explicar para as pessoas que eu não posso ter uma gravidez, que eu não possa ser mãe, entendeu? Eu posso escolher ser mãe ou não, eu continuo tendo esse direito, existem outras formas. Então, quando você diz que você não pode engravidar, você ouve um ah, e eu fico, gente, pelo amor de Deus. Então, isso sempre foi difícil pra mim, porque eu não queria contar, porque eu não queria sentir esse olhar da pena do outro, ou da piedade do outro em relação a uma condição que eu tenho. Isso é uma condição para eu estar viva, né? Eu não estaria viva se eu não tivesse essa condição, eu teria morrido. Eram essas minhas opções. Uhum. Entendeu? Então é isso. Era Tá eu tudo ou bem. ele, o meu útero. Exato. Então, assim, não, tô ótima, tô super viva, gente. Tô super viva, tô aqui inteira e posso ser mãe se optar por isso. Então, a gente viveu uma situação com a Meire, mãe da Flor, aqui em Curitiba, quando ela veio pra cá, há uns 2 ou 3 anos atrás, né? E aí a gente parou o carro num estacionamento ao lado de um restaurante. E o cara do estacionamento, eu parei e as meninas, a Júlia tava aqui também. A Júlia e a Flor estavam ali tirando a cadeira e fazendo normal, gente, assim, gente, Tirando a cadeira normalíssimo. do carro Do carro e e colocando ela passando na a cadeira. pessoa do carro para a cadeira. Normal. O cara olha pra mim e fala assim: quantos anos ela tem? Na frente. Sabe, pra mim, porque eu tava dirigindo na frente das meninas e da Meiras, quantos anos ela tem? E quando eu O que que ela disse, teve com aquele jeito, aquela é, condescendência, né? É, e eu isso aí fiquei, dá todo um novo episódio, né? O sim, capacitismo, o assim. capacitismo. Eu fiquei extremamente constrangida por ele estar perguntando isso pra mim, porque eu não sabia nem como responder. Mas o que eu tava pensando é a completa desumanização da pessoa numa determinada condição, qualquer ela que seja. Então você é assim, você virou um paciente, esquece, você vai ser desumanizado, você vai virar ali né, um objeto de cura e de. Então eu lembro disso das minhas situações no hospital ou no Não, e do tratamento, quanto assim, isso de foi me sentir. forte pra você, né? O nome do blog era Nunca Fui Nunca fui Paciente. paciente. De me sentir assim, não menosprezada, mas diminuída enquanto pessoa. Você deixa um pouco de ser humano quando você tá em alguma Quando você é condição. paciente. Tipo, eles metem aquela camisolinha lá, você com a bunda de fora, te largam numa sala com 150 pessoas, entendeu? Sabe, uns negócios assim. É como se não tivesse um ser humano ali, sabe? Esse tipo de coisa que a gente, enfim, resolveu falar desse episódio, porque todo mundo passa por alguma situação com alguém próximo, vivencia, né? Se não é com você, é com alguém da família de alguém próximo a você. Você sempre vai vivenciar essas experiências, então pensar na pessoa, no ser humano, e que bom que as pessoas têm novas chances, tem um bombeiro com um radinho procurando um incêndio e achando uma vida para salvar. É, a minha mãe disse pra mim esses dias, ela, pra mim sobreviver foi mais forte, é mais forte do que o início, do que a primeira vida. É uma mudança muito completa, assim.
de vida, de pessoa e de adaptação e de tudo, né? Bom, gente, então, quando pensei em contar a minha história, pensei numa grande amiga minha, que é a Mara. Ela já participou aqui do episódio de viagens, ela é maravilhosa. E a Mara tem uma agência de viagens, especialista em Índia, mas convidei porque ela tem uma condição, né? Uma condição de saúde. E eu pedi para ela contar como é essa experiência de você ter que viver uma vida inteira com isso, de você sobreviver todos os dias. E aí a Mara vai contar pra gente. Olá meninas, olá todo mundo. É um enorme prazer estar participando aqui mais uma vez do Convite para Ser Adulto, esse podcast que eu amo. A Thay me convidou para contar um pouquinho da minha história, de como eu tenho sobrevivido a um desafio enorme. Não é muito fácil para mim falar sobre isso. É muito recente que eu tenho conseguido, né, me abrir, porque para mim falar sobre isso parecia um sinal de fraqueza, contrário, né? Mas enfim, eu tenho uma doença que se chama, né, que é a artrite reumatoide. Ela surgiu aí na minha vida quando eu tinha, ainda na infância, eu tinha de 11 para 12 anos, né, uma transição da infância para a adolescência, que é uma fase, né, bem delicada. E surgiu com muitas dores, né? E demorou um pouco para a gente descobrir, foi um processo de muitos médicos até que se desse o diagnóstico. E eu tenho convivido com, eu passei toda a minha vida convivendo com médicos, tomando remédio, né? Entre fisioterapias e tratamentos alternativos. Isso realmente fez parte de toda a minha vida. E assim, né, por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu sei, e, né, e por tudo que me disseram, seria mais prudente que eu fosse uma pessoa mais caseira, mais calma, no sentido de ser mais quieta, né, mais parada. Mas eu tenho um espírito aventureiro que sempre conflitou com isso. Eu sempre me questionei, bom, eu questionava muito, né, sempre o porquê, porque sabe, eu fiquei muito tempo parada, eu acho, nisso, assim, porque é uma briga, assim, com Deus, o que que eu fiz, sabe, eu era só uma criança, por que que eu tenho que passar por isso? Eu na minha infância, né, porque como tenho essa necessidade de aventura, então eu sempre fui agitada, e na minha infância, então, eu tinha um dia de aventura, né, um dia intenso para 2 dias em que sabia que eu ia lidar com dor e precisaria de repouso. Então, seria muito mais prudente que eu fosse uma pessoa que não vivesse tão intensamente as coisas por conta das consequências que eu teria, fisicamente falando. Mas eu não quis, por algum motivo, não consegui, talvez. E a vida foi me colocando também. Eu gosto de achar uma razão, assim, um motivo para as coisas. Eu acho que para mim nem tudo tem um motivo, né, gente? Eu sei. Uma doença às vezes não tem uma razão, faz parte da vida. Mas eu gosto, para mim faz. Eu preciso ter um sentido, sabe? Isso me ajuda, me move, ajuda a me mover. Eu sempre busquei aí um sentido para isso, tudo. E a vida foi colocando também coisas no meu caminho que me desse uma direção diferente dessa do parado, sabe? Então, poxa, tem uma razão, sabe? Deve ter um motivo, né, para isso. E eu fui em busca, sabe? É uma eterna busca, assim, né? Eu ainda busco, eu acho que eu vou buscar a minha vida toda o motivo de tudo isso, mas eu tenho encontrado muitas respostas. Eu tenho aprendido a lidar comigo mesma, né? A me conhecer melhor. Eu tenho reconhecido a Mara além do físico, né? Além do corpo. Isso isso é um processo que tem me ajudado a entender, a responder todos os questionamentos que eu sempre tive, que são também além doença, né? Questionamentos maiores. Isso tem me ajudado nesse processo. Eu nunca quis me colocar numa caixinha. Eu acho que esse é o maior, talvez, ensinamento que se algum dia eu puder deixar assim para alguém.
que a gente não precisa ser uma coisa, sabe? A gente não precisa virar uma pessoa que tem uma doença, sabe? A gente não precisa virar uma doença, né? Ter um nome para tudo. A gente não precisa ser uma pessoa que tem um cargo, que tem um nome, que tem uma família. A gente não precisa de tantos rótulos, né? A gente não precisa nos tornar uma coisa só. A gente pode ser muitas coisas. E dentre esses ser muitas coisas, eu aprendi a viver o que eu estou vivendo agora. Eu não sei. É muito difícil, assim, passar por isso. Eu penso muito no futuro, eu tenho bastante medo do futuro. Ao mesmo tempo, eu tento estar no presente. E o presente, né? O presente sempre me pede a busca, sabe? A aventura, o viver intenso. Então eu faço isso. E eu acho que isso faz parte do meu processo de cura. Eu tenho tido muitas curas. Eu não só fisicamente e não tô curada, não tem um milagre aqui acontecendo na minha vida nesse sentido de que, né, ai, foi embora, uma doença incurável, ela curou porque ela buscou. Isso não é real para mim. Ao mesmo tempo, dentro disso, eu tenho outros tipos de cura e eu tento não me preocupar tanto se no futuro eu vou, sei lá, parar numa cadeira de rodas. Isso sempre foi uma questão muito grande, assim, para mim. Hoje eu já não quero mais pensar tanto nisso. Se o futuro vai ser numa cadeira de rodas ou não. Eu vou viver o agora, o presente. Eu ouço muito das pessoas, especialmente das mais próximas, que conhecem, que conheceram, viveram junto, né, algumas dores, algumas dificuldades que eu passei, de que essas pessoas dizem, né, de que tem orgulho de mim, de que se espelha em mim pela coragem, com tudo, apesar de tudo, eu consegui, né, eu viver tudo como eu vivo, né, as pessoas dizem, ai, tem tanta gente aí cheia de saúde e que não vive, não luta, né, igual você luta pelos teus sonhos. E só que todos nós, eu acho que a vida é feita de desafios. Então todos nós temos cada um no seu, né? Cada um com o seu desafio. O meu desafio tem sido ser feliz, né? Buscar a felicidade apesar de tudo, dentro das turbulências. E eu acredito que é o que todo mundo faz, porque isso é instintivo. Então, para mim, essa felicidade está em superar as minhas limitações, superar tudo que eu tenho vivido. A cada vez que eu vejo que eu consegui, né, consegui algo, vivi algo, apesar disso, para mim é uma vitória. Então, cada um acaba encontrando a sua razão de viver. Para mim, esse é o sentido da vida. Ai, amiga, olha, primeiro, obrigada por ter aceitado compartilhar essa história. Eu sei que para você também, você rompeu vários tabus com você mesma para conseguir contar e o quanto isso é libertador. E eu escutando você, eu só penso em Belchior, meu coração selvagem tem essa pressa de viver. É, E é isso. Olha, eu tô arrepiada de pensar isso, porque eu também vivo assim. Eu acho que é por isso que a gente teve essa conexão tão grande quando a gente se encontrou na vida. De, nossa, essa pessoa é muito parecida comigo. E a gente era tão diferente, mas ao longo da nossa amizade, a gente foi descobrindo que o que a gente tinha igual era essa pressa de viver, esse coração selvagem ai, esse episódio, enfim, sei lá, tantas coisas assim, é, tantas emoções poder falar disso, mas eu reconheço na Mara isso, muita vontade de viver, muita gana, e o que sabe? ela diz que a gente tem, o que a gente tem hoje, né? Pode parecer um grande clichê, mas talvez seja a maior das verdades, assim. O que a gente tem é o hoje. A gente não tem garantia da manhã. Para todo mundo é sobrevida, se a gente for pensar. Todo Uhum, mundo não tem prazo de validade, gente. Não vem na embalagem o prazo de uhum. validade. Essa nossa embalagem aqui, se tem um negócio que ela não tem, é prazo de validade, entendeu? Sim, e a gente é frágil, né? A vida é frágil.
né, tudo isso que aconteceu, Covid, pandemia. Veio nos mostrar isso, né? O quanto o ser humano é frágil, o quanto o nosso tempo é limitado, é finito. Eu falei aqui já num episódio que eu me sentia muito infinita antes. Mas olha que contraditório, né? Olha só, eu falar que eu me sentia infinita sabendo exatamente o quanto eu sou limitada e finita. E é isso, enquanto a gente pode viver assim, as pequenas coisas, cada um encontra a sua coisa, o que é a sua pequena coisa, mas fazer disso ser prazeroso, fazer as suas relações serem o mais prazerosas que você pode, enquanto elas existem. Então, se você tá com saudades de alguém agora, sou eu que vou pro clichê, mas é a mais pura realidade. Se você tá com saudade de alguém, é a hora de ver a pessoa, de falar com a pessoa, de se desculpar, é agora. Porque a gente não sabe o amanhã. Eu tive uma pira muito louca, eu já tinha tido isso na vida, né? Porque afinal, hipocondríaca, mas eu tive uma pira durante a pandemia de ficar pensando assim, se eu pegar Covid e morrer rápido, como eu tô vendo acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com os meus diários? Entendeu? E eu comecei a me confrontar com essas coisas de novo. Já tinha pensado nisso na minha vida, mas, assim, ver essa velocidade de pessoas partindo me fez começar a pensar nisso. O que é material tá aqui, foda-se. Cada um, sei lá, foda-se, entendeu? O que é material. Mas e os meus pensamentos? Para quem que eu vou deixar? Sabe? Então é isso. Eu acho que para mim o que mais importa quando eu penso é isso, o que tá dentro de mim, o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Esse é o meu valor. E eu acho que a consciência da finitude é maturidade, né? Que ela nos amplia. Que, por mais contraditório que isso seja, ter consciência da nossa finitude é algo que nos amplia. A gente nunca está tão perto da vida quando a gente se confronta com a possibilidade da morte, seja nossa ou seja de outra pessoa. Eu acho que todos nós vivemos várias polaridades na pandemia, né? A polaridade do medo, a polaridade da intensidade do meu Deus, vamos viver, gente! Todo mundo viveu isso, assim. E às vezes é muito mais fácil ficar preso na dor, né? Tão mais fácil ficar preso no que a gente perdeu, porque a gente perdeu muito. A gente perdeu muito, a gente perdeu até uma inocência. Uhum. Até a Nossa. inocência a gente perdeu, assim. Além de Acho que todos os sim. lutos, a gente tem esse luto, assim. E é difícil perder a inocência. E faz a gente querer olhar para isso, para falta o tempo todo. Mas se você está aqui me ouvindo agora, é porque você sobreviveu até aqui. É porque estamos aqui e vamos ir além da sobrevida, né? Eu vou usar uma frase que não é minha para encerrar minha fala de hoje aqui, que é: não dá pra gente hipotecar os próximos anos da nossa vida. Não dá pra gente hipotecar a nossa felicidade. Não dá assim falar, vou juntar aqui uma grana para daqui 5 anos eu viver o que eu queria estar vivendo hoje, né? Claro que eu tô falando de um lugar de privilégio em que a gente pode pensar nisso, eu sei todas as dificuldades, não é uma fala alienada. É para ainda dentro dessa condição tentar entender, né? Tentar entender o que a gente pode fazer, assim, para ser melhor. Para ser melhor no sentido de ter uma vida melhor. Não pra gente ser um ser de luz e buscar iluminação, entendeu? Isso é para quem quer, não é isso. É Tanto para a ser Mara quanto a feliz. Luana falaram isso, né? A gente tá falando aqui de plenitude, de Não, planar acima do resto do mundo. não Isso é a não iluminação, existe, não é não é isso. iluminação, é vida real, É vida né? real. E Não é ter uma vida aceitar a boa, é vida ter uma vida real. interessante, é ter uma vida que tem dor também, entendeu? É ter o seu direito à sua dor, ao seu luto também, né? É ter o direito de ser uma pessoa múltipla, plural, assim, de ter uma existência múltipla. Uhum. E assim, gente, tá escrevi no meu Instagram, mas dessa gente que nos faz mal, que nos quer o mal, que faz as nossas condições externas serem muito piores pra gente poder sair dessa gente, a gente se vinga sendo feliz e a gente se vinga amando. Então, é isso. As nossas mazelas não nos definem, né? Nós somos mais do que isso. E é isso, vamos viver, né? Sobreviver.
Então vamos lá para as nossas indicações. Falando sobre isso, sobre morte, sobre experiências de quase morte, sobre ser confrontado com a finitude, eu me lembrei de um livro que eu li há um tempo, de uma escritora, acho que americana, a Maggie O'Farrell. Existo, 17 tropeços na morte. É um livro de memórias em que ela conta em que a autora conta 17 momentos em que ela foi confrontada com a possibilidade da morte, assim. Seja, sei lá, atravessando uma rua e quase sendo atropelada, coisas pequenas e grandes, assim. E é um livro que é menos sobre a morte e mais sobre o acaso, assim, e sobre o risco, e sobre o quanto a vida é fugaz, né, e sobre o presente que é cada dia mais, assim. É uma forma diferente, assim, de falar de vida e de falar de morte, que eu achei que é interessante. Adorei a dica, eu vou ler esse livro, fiquei com muita vontade. E eu queria indicar também um outro podcast, e eu me lembrei que esse assunto tão coração, né, tão emoção. No começo a gente nem fez a nossa chamadinha, mas eu queria lembrar que podcasts agora no Spotify tem sininho, gente. Então, Pode ativar a notificação. Pode ativar a notificação, ativem a notificação do convite. E eu queria indicar um outro podcast, que é o podcast Nós, da Sara Oliveira e da Roberta maravilhoso, Martinelli. meu podcast preferido. Pois é. Não, depois do convite. Depois do convite. Nossa, tô muito apaixonada por elas. E o último episódio que saiu, já vai ser na semana passada, quando esse episódio for ao ar, se chama É Tudo Pra Ontem. Tem a história de filhos e um pai com Covid. Assim, gente, de verdade. Prepara os lencinhos, eu chorei bastante, me emocionei muito. Acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje sobre viver, sobre vida, sobre o que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui, como a gente pode processar isso. E a minha outra dica voltando ao que eu falei no episódio, converse sobre isso. Falem sobre si. Falem sobre a sua história. Se puderem ir numa terapia, façam terapia. Procurem um profissional de sua confiança. Se não puderem, procurem pessoas que possam conversar com vocês sobre esses assuntos. Saiam das gavetas, dos armários, porque tudo que a gente guarda, que a gente esconde sobre a nossa história, nos limita. Eu me sentia super limitada por isso, por nunca ter falado. E agora eu tenho certeza que, estamos aí fazendo isso, criando asas, como a Flor disse, Meire criou Flor para ter asas. E eu também fui criada para ter asas e a gente vai sair voando. Obrigada por estarem com a gente aqui nesse dia de hoje muito emocionante pra gente. Muito. Obrigada por nos acompanharem. Vocês nos encontram nas redes sociais, no @convite para ser adulto. A minha @ pessoal é Flor_Reis. A minha é @TaiPascoal, Thay com H. A gente tá no Instagram, no Convite para Ser Adulto, e também no YouTube e no Telegram, né, gente? Obrigada por toda a gente nova, linda, maravilhosa que tá chegando. A gente tá muito feliz. Vamos voar. Um beijo. Um beijo, gente. Fiquem bem.